Existe um momento exato, uma janela de tempo precisa, em que seu corpo, especialmente depois dos 45 anos, muda completamente a forma de produzir energia. É como um interruptor interno que se acende, transformando você de um queimador de açúcar para um queimador de gordura. O problema é que a maioria das pessoas, sem saber, para exatamente antes desse ponto crucial, perdendo todos os benefícios dessa virada metabólica. Mas não se preocupe, porque hoje você vai descobrir qual é esse ponto e como alcançá-lo para reativar sua energia e vitalidade. Se você se interessa por entender como seu corpo funciona e quer retomar o controle da sua saúde, já clica no botão de inscrever-se aqui do Nexus Saúde para não perder nenhum vídeo que te ajuda a envelhecer com autonomia. Para entender o que acontece, vamos direto a uma informação pouco conhecida, mas fundamental. A insulina não é apenas o hormônio que controla o açúcar no sangue. Ela é, na verdade, a chave mestra que decide se seu corpo vai queimar gordura ou armazená-la. Pense nela como um porteiro. Quando os níveis de insulina estão altos, seu corpo está no modo armazenamento. Ele não apenas guarda o açúcar que você come, mas também bloqueia a queima de gordura. É por isso que muitas pessoas se sentem presas em um ciclo vicioso, mesmo tentando dietas e exercícios. Elas não estão controlando o porteiro principal. E o jejum intermitente, especialmente o de 16 horas, é uma das ferramentas mais poderosas para que esse porteiro mude de função, permitindo que seu corpo finalmente acesse suas reservas de energia. Depois dos 45 anos, o corpo começa a jogar com regras diferentes. Você provavelmente já sentiu isso. Aquela energia que antes parecia inesgotável, agora tem altos e baixos. O metabolismo, que antes era uma máquina de alta performance, parece ter pisado no freio. Aquela gordurinha na barriga que antes não existia, agora insiste em aparecer. E parece mais difícil de ir embora. É uma frustração silenciosa, um sentimento de que o controle está escapando das suas mãos. Não é sua culpa. É a biologia agindo. Com o tempo, a sensibilidade à insulina pode diminuir, o que significa que seu corpo precisa produzir mais e mais insulina para fazer o mesmo trabalho, mantendo seus níveis elevados por mais tempo e dificultando ainda mais a queima de gordura. É como se o porteiro da insulina estivesse cansado e precisasse de mais gente para fazer o mesmo serviço. Mas a boa notícia é que podemos reverter essa situação. E o jejum de 16 horas é um dos caminhos mais eficazes para isso. Agora vamos mergulhar na linha do tempo. Imagine que esta é uma jornada de 16 horas e vamos ver o que acontece com sua insulina e seu corpo em cada etapa. 1. Estado alimentado, 0 a 4 horas. Tudo começa quando você come. Digamos que você acabou de almoçar. Seu corpo digere os alimentos e a glicose, açúcar, entra na corrente sanguínea. Para lidar com esse açúcar, o pâncreas libera insulina. A insulina age como um entregador, pegando a glicose e levando-a para as células para ser usada como energia imediata ou armazenada como glicogênio no fígado e nos músculos. Durante essas primeiras horas, seus níveis de insulina estão elevados. Seu corpo está no modo combustível abundante, usando principalmente glicose para energia. É a fase em que o porteiro da insulina está mais ativo, abrindo as portas para o açúcar e mantendo as portas da queima de gordura fechadas. 2. Esgotamento do glicogênio, 4 a 8 horas. Conforme as horas passam e você não come, o açúcar da sua última refeição vai sendo usado. Seu corpo começa a buscar outras fontes de energia. A primeira reserva que ele acessa é o glicogênio, que é basicamente a forma armazenada de glicose. Pense no glicogênio como um tanque de reserva de combustível rápido. Seu corpo começa a quebrar esse glicogênio para manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Durante essa fase, os níveis de insulina começam a diminuir gradualmente, já que não há mais uma entrada constante de glicose.
O porteiro da insulina está começando a descansar um pouco e as portas da queima de gordura estão levemente destrancadas, mas ainda não abertas. 3. Queda da insulina e acesso aos estoques, 8 a 12 horas. Esta é uma fase crucial. Após cerca de 8 a 10 horas sem comer, a maioria das suas reservas de glicogênio já foi utilizada. Seu corpo agora precisa de uma nova fonte de energia. É aqui que os níveis de insulina caem significativamente, atingindo um ponto baixo. Com a insulina baixa, o porteiro finalmente relaxa e as portas para a queima de gordura se abrem de verdade. Seu corpo percebe que não há mais glicose disponível e começa a procurar as reservas de gordura para combustível. Ele libera ácidos graxos das células de gordura, que podem ser usados diretamente como energia ou convertidos em corpos cetônicos. Este é um sinal de que você está começando a mudar seu metabolismo. E daqui a pouco, você vai entender por que essa fase é a que muda tudo para a sua saúde e energia. 4. Zona confortável. Metabólica, 12 a 14 horas. Você está se aproximando do ponto de virada. Nesta fase, seu corpo já está adaptado a queimar gordura como principal fonte de energia. Os níveis de insulina permanecem baixos e estáveis, e seu corpo está se tornando mais eficiente em acessar suas reservas. Você pode começar a sentir uma clareza mental e uma energia mais constante, sem os picos e vales que sentia antes. Isso acontece porque o cérebro, que antes dependia quase que exclusivamente de glicose, agora está aprendendo a usar os corpos cetônicos derivados da gordura, uma fonte de energia muito mais limpa e estável. Essa é a zona em que seu corpo começa a se sentir mais leve metabolicamente, mas a magia ainda não atingiu seu ápice. 5. Pré-virada e preparação para a renovação. 14 a 16 horas. Chegamos à fase em que a maioria das pessoas para. É aqui que muitos desistem sentindo uma leve fome ou receio e voltam a comer. Mas é exatamente nesse ponto que o corpo está se preparando para uma transformação ainda maior. Seus níveis de insulina estão no mínimo e seu corpo está totalmente focado em queimar gordura. Além disso, outros processos importantes começam a ser ativados. O corpo começa a sinalizar a produção de hormônio do crescimento que ajuda na reparação e construção. É um período de limpeza interna, onde o corpo se prepara para otimizar suas funções. Você está na antessala da grande virada e é crucial não parar aqui. 6. A virada metabólica real. O poder das 16 horas, a partir de 16 horas. E aqui está o segredo das 16 horas. É neste momento que a verdadeira magia acontece, o ponto que a maioria das pessoas não alcança. Após 16 horas de jejum, com a insulina em seu nível mais baixo e estável, seu corpo não está apenas queimando gordura de forma eficiente. Ele está ativando um processo celular incrível chamado autofagia. A autofagia é como um reciclador interno do seu corpo. Ele começa a identificar e remover células danificadas, proteínas velhas e componentes celulares disfuncionais, substituindo-os por novas células e componentes saudáveis. Pense em uma faxina profunda, onde o lixo é jogado fora e a casa é totalmente renovada. Neste ponto, a cetose real começa a se instalar de forma mais pronunciada. Seu fígado, que antes estava ocupado processando glicose, agora assume o comando na produção de corpos cetônicos a partir da gordura. Esses corpos cetônicos não são apenas uma fonte de energia, eles são moléculas sinalizadoras que têm efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores, melhorando a função cerebral e a energia. A sensibilidade à insulina melhora drasticamente, porque seus níveis de insulina ficaram baixos por um período prolongado. As células do seu corpo se tornam mais responsivas a ela quando você for comer novamente. É como se o porteiro da insulina, depois de um bom descanso, voltasse ao trabalho mais eficiente e atento, precisando de menos esforço para fazer o mesmo trabalho. Isso é fundamental para prevenir e reverter a resistência à insulina,
um dos pilares de muitas doenças crônicas que surgem após os 45 anos, como o diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Seu corpo está em um estado de renovação e otimização. A queima de gordura é máxima, a autofagia está acelerando, seu fígado está produzindo energia limpa e suas células estão se tornando mais sensíveis à insulina. É um estado de reprogramação metabólica que te devolve a energia, a clareza mental e a autonomia que você sentia estar perdendo. É um processo claro, visual e quase cinematográfico de como seu corpo se transforma em uma máquina mais eficiente e saudável. Agora, por que muitas pessoas não chegam a essa virada principal? O erro mais comum é a interrupção precoce. Elas param o jejum antes das 16 horas, muitas vezes na fase de pré-virada, quando o corpo está apenas começando a se adaptar. Sentem um pouco de fome, ou ouvem um conselho errado e comem. Isso é como parar de correr uma maratona a poucos metros da linha de chegada. Você fez todo o esforço, mas perdeu a recompensa final. Outro erro é a inconsistência. Fazer o jejum por um dia e depois parar por vários. O corpo precisa de tempo para se adaptar e otimizar esses processos. A regularidade é a chave. Não precisa ser todos os dias, mas uma rotina consistente de, por exemplo, 3 a 4 vezes por semana já traz resultados incríveis. E o terceiro erro, e talvez o mais prejudicial, é confundir jejum com restrição calórica. Jejum intermitente não é passar fome. É apenas reorganizar os horários das suas refeições. Durante a sua janela de alimentação, você deve comer de forma nutritiva e satisfatória, garantindo que seu corpo receba todos os nutrientes de que precisa. Se você restringe demais as calorias na janela de alimentação, pode acabar prejudicando seu metabolismo e perdendo massa muscular, o que é o oposto do que queremos. O objetivo é a otimização metabólica, não a privação extrema. Então você viu como o jejum de 16 horas, quando feito corretamente, é uma ferramenta poderosa para reativar seu metabolismo, melhorar a sensibilidade à insulina, ativar a autofagia e te ajudar a envelhecer com mais energia e autonomia. É um processo natural que seu corpo está pronto para fazer se você der a ele a chance. Em que fase você normalmente interrompe seu jejum? Ou, se você nunca fez jejum, qual dessas fases te deixou mais curioso para experimentar? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência e suas dúvidas enriquecem nossa comunidade e nos ajudam a criar conteúdos cada vez melhores. E se você quer continuar aprendendo como destravar o potencial do seu corpo depois dos 45, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal Nexus Saúde. Ative também o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Assim, você garante que não vai perder nenhuma informação valiosa para sua jornada de saúde e longevidade. Agora, vamos aprofundar um pouco mais em cada um desses pontos e entender como otimizar ainda mais o seu jejum intermitente. A importância da quebra do jejum e como fazer corretamente. Muitas pessoas se preocupam apenas com o período de jejum e esquecem que a forma como você o quebra é tão crucial quanto o próprio jejum. Quebrar o jejum de forma errada pode anular muitos dos benefícios que você conquistou. Imagine seu corpo como um forno que acabou de ser desligado. Ele está quente, mas se você abrir a porta e jogar um monte de água fria, pode causar um choque térmico. Da mesma forma, após um período de jejum, seu sistema digestivo está em um estado de repouso. Ele não está produzindo grandes quantidades de enzimas digestivas e o fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal pode estar reduzido. Quebrar o jejum com alimentos pesados, ricos em açúcar, gorduras ruins ou carboidratos refinados é como jogar uma bomba no seu sistema. Isso pode levar a um pico de insulina, seguido de uma queda brusca, causando fadiga, irritabilidade e até mesmo ansiedade. Além disso, pode causar desconforto gastrointestinal, inchaço e gases, já que seu corpo não está preparado para digerir essa carga de uma vez.
A melhor forma de quebrar o jejum é com alimentos leves e nutritivos. Pense em algo que seja fácil de digerir e que forneça nutrientes de forma gradual. Boas opções incluem fontes de proteína de alta qualidade, ovos, iogurte natural, sem açúcar, whey protein, peito de frango desfiado. A proteína é essencial para a manutenção da massa muscular e ajuda a promover a saciedade. Gorduras saudáveis, abacate, azeite de oliva extra virgem, oleaginosas em pequena quantidade. As gorduras saudáveis ajudam a estabilizar o açúcar no sangue e fornecem energia duradoura. Vegetais e folhas verdes, saladas, vegetais cozidos no vapor. Ricos em fibras, vitaminas e minerais, eles contribuem para a saúde intestinal e fornecem micronutrientes importantes. Frutas com baixo índice glicêmico, berries, mirtilo, morango, maçã verde em pequena porção. Um exemplo prático seria começar com um shake de whey protein, com água e algumas berries, ou ovos mexidos com abacate e uma pequena salada verde. Espere cerca de 30 a 60 minutos antes de fazer uma refeição maior, se sentir necessidade. Isso dá tempo ao seu sistema digestivo para acordar e se preparar. A inconsistência, o inimigo silencioso do progresso. Já falamos sobre a inconsistência, mas quero enfatizar um ponto crucial. O corpo humano é uma máquina adaptável. Para que ele se adapte e otimize seus processos, ele precisa de estímulos regulares. Imagine que você está tentando aprender um novo idioma. Se você estuda por um dia, para por uma semana, estuda por outro dia e para novamente, o progresso será mínimo e frustrante. Você não dá tempo ao seu cérebro para consolidar o aprendizado. Com o jejum é a mesma coisa. Quando você jejua regularmente, seu corpo começa a se acostumar a usar a gordura como fonte de energia, a ativar a autofagia de forma mais eficiente e a regular seus hormônios de maneira mais otimizada. Essas adaptações levam tempo e consistência. Se você jejua na segunda, come de tudo na terça, jejua na quarta e depois passa o fim de semana comendo sem controle, seu corpo fica confuso. Ele não consegue estabelecer um padrão. É como tentar construir uma casa sem um alicerce sólido. Não precisa ser uma rigidez militar. A vida acontece, mas ter um plano, mesmo que flexível, é fundamental. Por exemplo, você pode decidir jejuar de segunda a sexta e ser mais flexível no fim de semana, ou jejuar em dias alternados. O importante é ter uma rotina que você possa manter a longo prazo. E lembre-se, a consistência não é sobre perfeição, é sobre persistência. Se você escorregou um dia, não desista. Retome no dia seguinte. Cada pequeno passo conta. Jejum não é passar fome. A diferença crucial. Este é o erro mais comum e perigoso e merece uma atenção especial. Muitas pessoas associam jejum à privação e sofrimento. Isso vem de uma mentalidade antiga de dietas restritivas. Jejum intermitente, na sua essência, é uma ferramenta para otimizar seu metabolismo, não para reduzi-lo. Quando você passa fome, o que acontece? Seu corpo, em um mecanismo de sobrevivência, desacelera o metabolismo para economizar energia. Ele começa a queimar menos calorias e pode inclusive priorizar a queima de massa muscular para obter energia, o que é desastroso para a saúde e longevidade. Além disso, a privação extrema leva a compulsões alimentares. É um ciclo vicioso. Você restringe demais, sente uma fome avassaladora, come em excesso, se sente culpado e recomeça o ciclo. Isso não é sustentável e é prejudicial à sua saúde física e mental. Durante a sua janela de alimentação, a qualidade e a quantidade dos alimentos importam, e muito. Você deve priorizar proteínas de alta qualidade, carnes magras, peixes, ovos, leguminosas, essenciais para a manutenção da massa muscular e para a saciedade. Gorduras saudáveis. Abacate, azeite de oliva, castanhas, sementes fornecem energia, ajudam na absorção de vitaminas e mantêm a saciedade. Carboidratos complexos e fibrosos. Vegetais, frutas, grãos integrais
com moderação, dependendo da sua sensibilidade à insulina. Fornecem energia sustentável e fibras para a saúde intestinal. Hidratação abundante, água, chá sem açúcar, café preto. Essencial para todas as funções corporais. A ideia é que, ao comer de forma nutritiva e satisfatória durante a janela de alimentação, você se sinta saciado, nutrido e com energia. Não deve haver espaço para a fome extrema que leva à compulsão. Se você está sentindo fome intensa e constante durante a janela de jejum, ou se sente exausto e sem energia durante a janela de alimentação, algo está errado. Pode ser que você esteja comendo muito pouco ou os alimentos errados. Jejum e exercício físico, uma combinação poderosa. Muitos perguntam sobre a combinação de jejum e exercício. E a resposta é: sim, eles podem ser grandes aliados. Treinar em jejum, especialmente exercícios de força ou cardio de baixa a moderada intensidade, pode amplificar os benefícios metabólicos. Quando você treina em jejum, seu corpo já está em um estado de queima de gordura. Isso pode otimizar ainda mais o uso da gordura como combustível e melhorar a sensibilidade à insulina. Além disso, alguns estudos sugerem que treinar em jejum pode aumentar a liberação do hormônio do crescimento, que é crucial para a construção muscular e a recuperação. No entanto, é importante ouvir seu corpo. Se você está começando, comece com exercícios mais leves e observe como se sente. Certifique-se de estar bem hidratado. Para treinos de alta intensidade ou longos, talvez seja melhor consumir uma pequena refeição pré-treino leve e de fácil digestão, ou ajustar o horário do seu jejum para que a sua janela de alimentação coincida com o período pós-treino. A recuperação pós-treino, com proteínas e carboidratos de qualidade, é fundamental, adaptando o jejum à sua vida e não o contrário. O jejum intermitente não é uma camisa de força. Ele deve se adaptar à sua vida e não você a ele. Seja flexível. Existem dias em que a vida acontece, um almoço de negócios, um jantar em família, uma viagem. Nesses dias, não se culpe por quebrar o protocolo. O importante é voltar ao seu ritmo no dia seguinte. A beleza do jejum intermitente é a sua flexibilidade. Você pode ajustar a janela de alimentação para se adequar à sua rotina. Se você é uma pessoa que prefere tomar café da manhã, pode pular o jantar. Se você gosta de jantar com a família, pode pular o café da manhã. O importante é encontrar o ritmo que funciona para você e que você consegue manter de forma consistente. Além dos benefícios físicos, o jejum intermitente pode ter um impacto positivo na saúde mental. Muitas pessoas relatam maior clareza mental, foco e energia durante o período de jejum. Isso pode ser atribuído à estabilização do açúcar no sangue, à redução da inflamação e à neurogênese, formação de novos neurônios, que pode ser estimulada pela autofagia. No entanto, também é crucial estar atento aos sinais do seu corpo. Se o jejum está causando estresse excessivo, ansiedade, irritabilidade constante ou problemas de sono, ele pode não ser adequado para você no momento, ou você pode precisar ajustar a abordagem. A saúde mental é tão importante quanto a física. O jejum intermitente é uma ferramenta poderosa, mas não é uma pílula mágica. Ele funciona melhor quando combinado com uma alimentação nutritiva, exercícios regulares, sono de qualidade e gerenciamento do estresse. É parte de um estilo de vida que busca a otimização da saúde e da longevidade. Se você está pensando em começar, comece devagar. Não precisa pular direto para 16 horas. Você pode começar com 12 horas, depois 14 e gradualmente aumentar. Ouça seu corpo. Se tiver alguma condição de saúde pré-existente, como diabetes, problemas cardíacos, ou se estiver grávida ou amamentando, é fundamental conversar com seu médico ou um profissional de saúde qualificado antes de iniciar qualquer protocolo de jejum. Lembre-se, o objetivo não é a perfeição, mas a progressão. Cada dia é uma nova oportunidade para fazer escolhas que te aproximam da sua melhor versão.
Espero que essa visão mais aprofundada tenha te dado ainda mais clareza sobre o jejum intermitente e como integrá-lo de forma eficaz na sua vida. A sua jornada de saúde é única e o conhecimento é o seu maior aliado. Se você chegou até aqui, é porque realmente está comprometido com a sua saúde e longevidade. E isso é fantástico. Deixe nos comentários qual foi o insight mais valioso para você neste vídeo. Vamos continuar essa conversa e construir uma comunidade cada vez mais forte e informada. E não se esqueça, curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdo exclusivo do Nexus Saúde. Juntos, vamos destravar o potencial do seu corpo e viver uma vida plena e com energia em qualquer idade. Até a próxima!